de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror de 2022 chamado Pânico Americano. Alerta de spoilers a seguir. O protagonista do filme é um jovem mexicano chamado JP. Um dia, em uma festa em casa, JP e sua família estão conversando. Sua irmã Lily está ocupada fazendo origamis da sorte e os distribuindo a todos. Quando, de repente, a polícia de imigração entra na casa e detém toda a família. JP e Lily tentam entrar em contato um com o outro quando a tela fica em branco. No dia seguinte, todas as famílias de imigrantes dos Estados Unidos, incluindo a de JP, entram em um frenesi por causa da nova lei implementada pelo governador Finn Harper. Uma política de não tolerância foi emitida contra todos os imigrantes ilegais e seus filhos, mesmo aqueles que nasceram e foram criados nos Estados Unidos. Os imigrantes ilegais serão presos, enquanto seus filhos serão deportados de volta para os seus próprios países. Até que a próxima ação seja tomada, eles serão separados em grupos e mantidos em campos de concentração. JP é separado da sua família e enviado para viver em um espaço aberto com um grupo de estranhos. Depois de 2 dias vivendo no acampamento, ele finalmente vê Lily do lado de fora. Então ele tenta ligar para ela, mas ela é levada por um ônibus. Enquanto isso, vários protestos contra o governador estão sendo organizados pelos partidários do Partido Democrata. Um projeto de lei é proposto para reverter a última lei, mas é rejeitado pelo parlamento. No quarto dia, JP e alguns poucos selecionados são levados a uma oficial de imigração. Ela sugere várias maneiras de trazer a família de volta, mas a maioria delas inclui gastar muito dinheiro ou contratar um advogado. A saída mais fácil seria participar de um programa de serviço comunitário. As pessoas que se inscreveram serão levadas a um asilo para idosos, onde terão de cuidar dos aposentados idosos e doentes. Se concluírem os termos do serviço, suas famílias serão libertadas e elas poderão voltar à vida normal. O programa é incompleto desde a primeira etapa, pois apenas alguns jovens selecionados têm a oportunidade. Mas as crianças, desesperadas em libertar seus pais, não pensam um segundo antes de aceitar ir. Durante o processo de seleção, JP faz amizade com várias pessoas. A primeira delas é um negro hispânico chamado Big Mac. Ele é um mulherengo e não se importa muito com o programa. A segunda é Camila, uma manifestante democrata. Depois há um cara paranoico chamado Chris, que acha que eles serão drogados e mortos no programa. E por fim, uma garota argentina misteriosa, Mika, se junta a eles. No lar de idosos, eles conhecem o fundador, Eric Dane. Ele dá as boas-vindas a todos e os agradece por serem jovens ativos na sociedade. Ele dá um breve discurso sobre o fato desse programa ser uma experiência de aprendizado para muitas crianças. Durante a sua permanência no estabelecimento, os policiais serão suas babás e decidirão quem pode sair primeiro e quem não pode. Os participantes são obrigados a usar um rastreador em seus pés que os localizará o tempo todo. O processo é novamente muito suspeito, mas os novatos não pensam muito nisso. Depois disso, eles fazem um tour pelo local. Enquanto caminham no jardim, JP olha para uma mulher mais velha chamada Greta. Ela olha para ele de forma estranha, sem quebrar o contato visual. Em seguida, eles são levados para a área de lounge e deixados para entreter os convidados. Eles podem conversar com eles, ler livros para eles, jogar xadrez e assim por diante. Seu principal objetivo é garantir que os convidados não se afastem, pois todos eles sofrem de demência. Durante o intervalo do almoço, JP e o seu grupo se sentam juntos para comer. O sabor do bolo de carne é nojento, o que abala ainda mais o espírito deles, pois precisam comer isso durante todo o tempo em que trabalham ali. Chris se recusa a comer ou beber qualquer coisa, alegando que o governo misturou algo com a comida deles. Os dias passam e finalmente eles podem conhecer e socializar com os idosos. Todos escolhem um convidado, enquanto JP procura Greta na sala e se aproxima dela. Ela não diz nada e só fica olhando para ele. JP entende isso como uma dica e começa a ler um livro. De repente, Greta perde o controle das suas emoções e diz a JP que ele morrerá ali. Quando ela continua falando, Cynthia a seda e a leva para longe dos demais. JP fica chocado e culpado, presumindo que ele foi a causa do colapso. Um dia inteiro se passa na instalação, mas Chris ainda se recusa a comer. A falta de nutrição faz com que ele se torne mais paranoico do que já é. Ele acha que a janela na parte de trás do quarto está sendo aberta, que a janela nos fundos do refeitório é unilateral e que alguém está vigiando-os do outro lado. O resto do grupo não acredita nele
e para provar que é capaz, ele tenta abrir a porta. Como resultado, ele é sedado e arrastado para a enfermaria. Mais tarde naquela noite, JP acorda e vai ao banheiro. No caminho, ele se depara com uma coruja que sai voando. Segundos depois, ele ouve um barulho vindo do escuro e vê uma mulher idosa e nua olhando diretamente para ele. Ela grita e o ataca. Ele fica paralisado em choque, até que o segurança chega e leva a mulher embora. Eles alegam que ela apenas fugiu do quarto, mas JP percebe que há algo muito errado com ela. No dia seguinte, o trabalho começa cedo. O agente de segurança James chama JP de insultos racistas, o que causa uma pequena discussão entre os dois. Quando estão cuidando de um idoso, JP é atacado novamente. Ele fica inconsciente e acorda mais tarde. Para sua surpresa, Lily também está no quarto. Ela revela que esteve com ele o tempo todo e pede que ele olhe com mais atenção. De repente, JP acorda e percebe que tudo não passou de um sonho. No entanto, o comentário de Lily permanece na sua cabeça durante todo o dia. Enquanto isso, Chris ainda não retornou desde que foi sedado pela última vez. Quando perguntam a Cynthia, ela revela que ele foi mandado de volta para o centro de detenção por não ser obediente. Depois que ela sai, Big Mac afirma que ela está mentindo. Ele encontrou o inalador de Chris nos corredores há 1 hora, o que significa que ele ainda está nas instalações. Está claro que os funcionários estão escondendo algo deles. Quando escurece, Big Mac leva Greta para o quarto do seu amigo Philip. Ele acredita que passar um tempo juntos será uma boa experiência de união para 2 pessoas idosas. No entanto, quando ele está instalando a TV, algo acontece com Philip. Seus ossos começam a estalar e ele cai da cama. Philip fica completamente fora de controle e age como se estivesse sendo possuído. Seu corpo se dobra em uma posição invertida e ele acaba morrendo. Big Mac fica traumatizado com o que viu, mas a causa da morte é declarada como insuficiência cardíaca. Naquele dia, Ed chama James e JP no jardim da frente e os apresenta à sua coruja de estimação, Virgil. Isso faz com que JP se lembre da primeira noite em que foi atacado, mas ele não dá muita importância a isso. Ed acredita que JP pode ser um funcionário permanente como James e quer que ele fique por perto. Embora JP não esteja disposto a ficar permanentemente, ele finge estar interessado na frente de Ed. Antes de sair, Ed pede que eles se abracem, pois sabe que não estão se dando bem. JP então aproveita a chance para roubar a chave do rastreador que está em seus pés. Ele usa a chave para destravar o rastreador à noite. No início, ele vai ao quarto de Mac e o encontra desfrutando de um dia de autocuidado com máscaras faciais. Big Mac se recusa a sair, então JP vai para o quarto de Camila. Ela também desbloqueia o seu rastreador e vai aproveitar a noite de liberdade sozinha. Por fim, JP fica com Mika. Eles roubam bebidas alcoólicas e se divertem dentro da piscina. JP está claramente interessado em Mika e ela percebe a dica. Eles flertam por cerca de 1 hora antes de se beijarem e irem para o quarto dela. Na manhã seguinte, JP acorda com uma senhora idosa ao seu lado na cama. Ele se assusta, mas logo fica sabendo que ela subiu na cama aleatoriamente por causa da demência. Mais tarde, JP está contando a Max sobre a noite passada, mas na metade da história, descobre que não se lembra do que aconteceu quando foi para a cama. Quando está tentando se lembrar dos incidentes, ele vê Greta brincando com um origami de adivinhação. Isso o faz lembrar da sua irmã, que costumava fazer a mesma coisa para os seus primos. JP então pergunta à senhora se alguém lhe deu o origami, mas não obtém resposta. De repente, ela segura suas mãos e começa a tremer antes que os guardas venham em seu auxílio e a cedem. JP e o resto do grupo estão conversando sobre o incidente quando Camila revela que não se lembra de nada na noite passada, como se tivesse desmaiado. Eles também descobrem uma marca no seu pescoço e supõem que ela tenha sido sedada. Quando escurece, JP decide fazer uma busca nas instalações. Em um primeiro momento, ele vai até a enfermaria, onde somente os seguranças têm permissão para entrar. Ele se aproxima de Greta e vê uma tatuagem de borboleta atrás das suas orelhas. A tatuagem é idêntica à que JP viu em sua irmã na noite em que a casa deles foi invadida. Agora está claro para ele que a senhora idosa de quem ele estava cuidando não é outra senão a sua irmã. No entanto, antes que ele possa tomar uma atitude, James o encontra e o nocauteia. No dia seguinte, o restante do grupo suspeita do desaparecimento de JP. Eles decidem bisbilhotar o escritório de Ed para ver se descobrem algo. Mika e Mac entram enquanto Camila fica do lado de fora para ficar de olho em James. Depois de procurar por um tempo, Mac encontra o projeto de uma espécie de máquina de moagem. Eles quase são pegos quando James entra na sala,
mas não os vê escondidos no canto. Em outro lugar, JP acorda em uma cadeira de rodas ao lado de duas pessoas da sua idade. Mas quando eles se viram, ele fica sem palavras. Uma metade do rosto deles é velha e enrugada, enquanto a outra é jovem. JP logo descobre que a mesma coisa aconteceu com ele também. Algum tempo depois, ele é deixado sozinho na sala, mas para escapar precisa digitar uma senha. Depois de pensar um pouco, JP digita Virgil e destranca a porta. Ao mesmo tempo, o governador Finn e Ed estão em um ponto de venda da rede de restaurantes Liberty Burgers. Eles são coproprietários de toda a rede e estão encantados com o lucro que estão obtendo recentemente. Em meio à conversa, Finn pergunta se alguém fez alguma reclamação sobre os hambúrgueres no último mês. Ed diz com confiança que isso é impossível, porque ele encontrou a alternativa perfeita para o presunto. De volta às instalações, JP entra na sala de produção e fica totalmente chocado com os cadáveres em sacos de Ziploc. É revelado que Ed usa carne e ossos humanos para criar os hambúrgueres, porque a carne de verdade é muito cara. Eles usam os corpos de jovens imigrantes refugiados para fazer a carne comercial. Os imigrantes ilegais recebem diferentes hormônios para amaciar a carne humana e, como efeito colateral, as pessoas envelhecem. Isso deu à empresa um disfarce perfeito para o que eles realmente estão fazendo. JP se apavora e esbarra em Mika enquanto tenta fugir. Outro choque o atinge quando Mika revela que ela foi plantada por Ed para ficar de olho em todos lá dentro. Em outro lugar, Mac entra na ventilação para se esconder dos maníacos. Ele também descobriu que eles estão sendo drogados todos os dias. Algum tempo depois, ele chega ao quarto de Camila pela abertura e lhe dá uma chave para desbloquear o rastreador. Eles seguem caminhos separados para ajudar JP em lados diferentes. Camila vai ao refeitório e descobre que Chris estava certo sobre a janela de sentido único. No entanto, antes que ela possa contar aos outros, ela é nocauteada. Ao acordar, metade do seu rosto também envelheceu. JP está ao seu lado, dizendo que eles não têm muito tempo. Embora estejam fracos, eles decidem planejar um ataque à noite. No início, todos, inclusive os idosos, se certificam de que Cynthia, Mika e Jamie sejam os únicos no quarto. Em seguida, eles cercam os três e começam a atacá-los. JP tenta correr para fora, mas enquanto luta contra um guarda, sua bolsa de urina é arrancada. Ele suporta a dor e continua lutando. Por fim, Mac e o resto dos idosos correm para fora, enquanto JP, Camila e Lily vão parar na sala de produção. Lá, eles encontram Chris, que ainda está vivo. De repente, Ed ataca, culpando JP por estragar tudo. Como JP é fraco, ele é facilmente dominado e mantido na plataforma para ser transformado em carne moída, mas no último segundo, Camila o salva. Depois disso, os ossos de Chris começam a estalar. Ele se torna agressivo e imparável por causa dos hormônios. Em um instante, ele quebra o pescoço de Ed e o mata. Enquanto JP e o grupo se afastam, Ed é transformado em carne moída. Na última cena, é noticiado que Finn fugiu do país e que toda a cadeia de hambúrgueres foi interrompida. A mãe de JP é libertada, juntamente com todos os outros pais imigrantes que finalmente podem ver os seus filhos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.